Você já tentou fazer algo e sentiu que estava travado? Já sentiu alguma dificuldade em relação a tomar alguma decisão? Ou de repente, sei lá, uma reunião e você sabia que aquilo que você tinha para falar era importante, mas de repente você travou, não conseguiu expor sua opinião? Se já aconteceu isso com você, então provavelmente você já passou por uma situação de perceber um bloqueio mental, uma crença limitadora, como você queira chamar. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você eliminar uma crença limitadora em 4 passos. Eu me chamo Nilson Aguiar. E o foco desse canal aqui é realmente ajudar e fazer a diferença. Então já se inscreve nesse canal, já aciona o sininho, deixa o seu like. E se esse vídeo fazer diferença para você, compartilhe com alguém que você acha que precise do conteúdo que eu vou passar para você nesse vídeo aqui. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual bloqueio mental que você quer trabalhar, que você quer eliminar ou que você quer ressignificar. E como que você faz isso? Para você identificar um bloqueio mental, você precisa primeiro ter um objetivo definido. Você precisa querer sair do ponto A e chegar no ponto B. Se você tentar eliminar um bloqueio mental sem ter um objetivo, você corre o risco de estar trabalhando com os bloqueios superficiais. Os bloqueios mentais que aparecem quando você tem um objetivo, quando você tem uma meta, quando você quer sair do ponto A e chegar no ponto B, são os bloqueios que realmente estão te travando. O bloqueio que está mais profundo dentro da sua mente. Então o ideal para você eliminar bloqueio mental é você ter um objetivo, você tem que querer algo. A partir do momento que você quer algo e você se propõe a dar o primeiro passo, aí começa a aparecer os bloqueios mentais mais fortes que você tem. Então a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar um objetivo. Se você não sabe como desenhar um objetivo, aqui nesse canal eu coloquei um vídeo, inclusive vou deixar aqui no canto direito. Eu coloquei um vídeo chamado Como traçar meta nos 5 níveis da mente. Porque a mente ela tem 5 níveis, o nível de ambiente, o de comportamento, o nível de capacidade, o nível de crença e o nível de identidade. Então quando você traça uma meta dentro desses 5 níveis, fica muito mais fácil de você conseguir enxergar onde você está bloqueado. Tá. Então, entendendo que você já tem um objetivo, você já sabe aonde você quer chegar, já sabe onde você está, e você já sabe qual é o bloqueio que você quer trabalhar. Você já identificou o bloqueio. Esse bloqueio precisa ser um bloqueio que corresponda a 80% da sua meta. É interessante você pegar um bloqueio que você atingindo ele, você já atingiu 80% do seu objetivo. É interessante você trabalhar esse bloqueio, porque é um bloqueio mais denso, um bloqueio mais pesado. É um bloqueio que quando você terminar, você vai ter uma satisfação de resolver os outros. Você identificou o bloqueio, agora você vai identificar qual crença poderosa você quer colocar no lugar, qual crença de poder você quer colocar no lugar desse bloqueio. A sua mente, ela só trabalha com coisas objetivas. Se você apenas falar, eu quero eliminar um bloqueio, e a sua mente não tiver um caminho de para onde seguir, provavelmente você não vai conseguir enxergar os objetos que vão te ajudar a eliminar esse bloqueio. Você não vai conseguir dar um foco naquilo que você precisa para você realmente eliminar esse bloqueio. Tá. Então o segundo passo é selecionar uma crença positiva, uma crença de poder, para você colocar no lugar daquele bloqueio mental, daquela crença negativa. O terceiro passo é você identificar o momento em que esse bloqueio foi gerado. Geralmente os bloqueios mais fortes, mais poderosos, ele foi gerado na nossa infância, do 0 aos 7, 8, 9 anos. Por quê? Porque nesse período a nossa mente ela não tem a capacidade de julgar ainda. Então tudo que é posto para nós aceitamos como verdade. Um exemplo seria, digamos que uma criança ali de 7 anos está fazendo uma conta e ela erra. E o pai, de repente, não entende ali e chama a criança fala que a criança é burra, por exemplo. Essa criança ela acaba desenvolvendo o quê? Um bloqueio de autoimagem. Um bloqueio de capacidade. Um bloqueio ele é formado do quê? Ele precisa, para acontecer um acontecimento externo, ele precisa de uma importância, ele precisa de um sentimento forte. Então como que é isso? Acontecimento externo. Vamos pegar o exemplo desse garoto que está fazendo uma conta ali e erra. Isso é o acontecimento. Importância. Importância é o quê? A opinião do pai dele.
sentimento forte. O sentimento de ver que o pai dele ficou magoado de ele ter feito errado uma conta. Então, para acontecer um bloqueio, precisa desses 3 elementos. Acontecimento externo, sentimento forte e importância. E o quarto passo, que é o passo mais importante, que é a ressignificação. Então, entendendo que você já sabe qual bloqueio que você quer trabalhar, você já sabe qual crença você quer colocar no lugar, e você já sabe o momento que ela foi gerada. O quarto passo é você ressignificar. Tá? Todo bloqueio nada mais é do que a forma errada de enxergar algo. Por que os bloqueios mais poderosos eles são criados na infância? Porque na infância a gente não tem tanto discernimento para enxergar de forma diferente os acontecimentos. Então a gente não tem tanto recursos como diz na PNL. Tudo aquilo que acontece a gente toma naquele momento e a gente pega a um sentimento e acabou. Então se você era criança e alguém falou alguma coisa que gerou um sentimento negativo em você, você cria toda uma metáfora em volta daquele sentimento e você passa a enxergar o mundo a partir daquilo. Então, para você ressignificar, você precisa do quê? Existem 3 formas de ressignificar. Uma forma é você gerar um sentimento muito forte. A outra forma é você andar com pessoas que têm essa crença poderosa que você gostaria de ter. E a outra forma é você criar uma metáfora. A primeira forma é você gerar um sentimento muito forte. Quando você gera um sentimento muito forte, a sua razão ela sai de cena e a emoção acaba entrando. Naquele momento você conseguiu ressignificar ou de repente você parou de pensar naquele momento. Um exemplo seria, vou contar uma história aqui. Eu tinha acho que 9 anos de idade mais ou menos e na rua da minha casa, bem na esquina, tinha uma oficina mecânica. E nessa oficina tinha o dono da oficina que chamava José. Trabalhava o filho dele e mais 2 ajudantes, mais 2 mecânicos. E eu lembro que eu estava na rua da minha casa empinando pipa e o dono da oficina, ele estava soldando embaixo de um carro, de uma picape. Então o que ele fez? Ele colocou os 2 pneus na calçada, em cima da calçada, e colocou 2 pneus na rua e colocou o macaco embaixo. E levantou o macaco e estava soldando embaixo do carro. E como o carro ele não estava nivelado, o macaco acabou virando. E prendeu ele embaixo do carro. Quando os 2 ajudantes viram aquilo, eles foram tentar levantar o carro, mas não estavam conseguindo. E aí o filho dele, vendo que o pai estava lá embaixo, ele chegou, gritou o nome do pai dele e levantou praticamente o carro sozinho. O que aconteceu ali? Gerou um sentimento muito forte. Então ele conseguiu ressignificar, pelo menos naquele momento. Ele deu um significado diferente para a força que ele tinha. Isso quer dizer que ele pode sair levantando o carro? Não, porque depois a mente consciente toma posse do corpo dele de novo. Mas naquele momento ele conseguiu gerar uma quantidade de energia que se ele pensasse, ele nunca ia conseguir. Então a primeira maneira é o quê? Da gente ressignificar, gerando um sentimento muito forte. Lembra dos 3 elementos? Sentimento forte, acontecimento externo, importância. Então naquele momento aconteceu os 3 elementos. Com esse rapaz, ele conseguiu levantar o carro praticamente sozinho. A outra forma de você ressignificar é você andar com pessoas que tenham a crença que você gostaria de ter. Essa é uma forma muito poderosa. Porque você acaba pegando um pouco da energia daquelas pessoas e você começa a mudar a forma que você enxerga o mundo através dos olhos daquelas pessoas. Então, se você tem uma crença, por exemplo, se você tem medo de falar em público, por exemplo, e você começa a andar com pessoas que falam em público, geralmente você vai começar a falar em público também. Se você tem esse bloqueio, você acaba se desbloqueando, porque você começa a andar com aquelas pessoas, sua mente ela começa a ressignificar só pelo fato de você estar perto daquelas pessoas e pegar um pouco da energia delas. A terceira maneira é o que? Você criar uma metáfora em volta de uma crença poderosa. Então, por exemplo, como que você criaria uma metáfora? Na situação que aconteceu, vamos pegar o exemplo da criança que o pai chamou de burro. E a criança passou a vida acreditando que ela não era capaz de aprender, não era capaz de fazer nada. Então vamos lá.
Digamos que agora, depois de grande, essa pessoa assistiu o meu vídeo e aprendeu a ressignificar. Então ela tem que fazer o quê? Ela voltou lá e ela começou a olhar de forma diferente aquela situação. Então no momento em que o pai dela chamou ela de burro, que ela sentiu aquela dor, ela volta lá e dá um outro sentimento. A mesma situação. Então vamos lá, acontecimento externo, importância e sentimento. Se ela colocar um outro sentimento na mesma situação, ela consegue ressignificar. O único problema é que nem sempre você vai conseguir gerar um sentimento tão forte quanto o sentimento que você gerou quando era criança. Então você precisa escrever uma metáfora, você precisa realmente escrever uma metáfora na qual você tem a crença poderosa que você gostaria de ter. E é interessante você ler essa metáfora todo dia, você, a partir desse momento, você começar a enxergar o mundo com essa crença, porque você não vai gerar a quantidade de sentimento que você gerou naquele momento, mas você vai gerar um pouco de sentimento. E conforme você vai fazendo, quando você tiver a oportunidade de expressar essa metáfora, você começa a acumular o sentimento. Então, por exemplo, uma criança foi subir num palco da escola para falar para um grupo de pessoas e de repente ela escorregou e caiu e todo mundo riu. Aí ela fez o quê? Com o acontecimento externo, falar para um grupo de gente. Importância, eu quero mostrar para as pessoas que eu sei o que eu estou fazendo. Quero mostrar para as pessoas que eu sou importante. E aí caiu, sentimento forte de vergonha. Então, o que seria uma metáfora? Seria primeiro ela pegar aquela crença que ela gostaria de colocar no lugar daquela situação. Então, eu tenho medo de falar em público. Então ela poderia de repente criar uma metáfora em cima do quê? Toda vez que eu falo em público, eu me conheço mais, eu me sinto mais forte? Não sei. Mas poderia ser uma metáfora dessa. Toda vez que eu falo em público, parece que eu me sinto mais poderoso. Então ela começa a repetir isso para ela. Sempre que ela tiver a oportunidade de falar em público, ela repete isso para ela. E aí ela repete, ela gera uma quantidade de sentimento. Não vai ser a mesma quantidade do momento em que gerou o bloqueio. Mas conforme ela começa a repetir para ela, essa quantidade pequena de sentimento acumulada, ela começa a ressignificar a mente dela. Isso também é uma forma muito poderosa. Então tem essas 3 formas que, se você seguir o passo a passo que eu falei aqui, você pode ter certeza que você vai conseguir eliminar os bloqueios mentais, independente de qual seja. Então, o primeiro passo, identificar o bloqueio. Segundo passo, selecionar uma crença poderosa. Terceiro passo, identificar o momento em que ela foi criada. O quarto passo, ressignificar. E ressignificar se divide em 3. Tem 3 formas de você ressignificar. Gerando um sentimento forte, andando com pessoas que têm essa crença que você gostaria de ter, e você acaba pegando um pouco da energia dessas pessoas e modifica a sua crença. E a terceira é você criar metáfora em volta de uma crença poderosa. Então, sempre que você tiver a oportunidade, você expressar essa crença que você criou, essa metáfora, você criar uma história em volta de uma crença poderosa. Então, você fazendo dessa forma, você pode ter certeza que você consegue desbloquear um bloqueio mental, independente do que seja. Então, espero que esse vídeo fez diferença para você, espero que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque a intenção desse canal aqui realmente é ajudar, é fazer a diferença. Aciona o sininho, dá o like, deixa um comentário aqui debaixo o que você achou do vídeo, se gostou, se não gostou. E se fez diferença, compartilhe com alguém que você acha que precise desse vídeo. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que precisam ouvir algumas mensagens para poder sair do lugar onde está. E às vezes mensagens simples podem ajudar um monte de gente. Pode ajudar uma pessoa que seja. Às vezes uma coisa que para você é banal, para uma pessoa pode ser muito boa. Tá? Abraço.